Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco hoje. É com muita alegria que nós vamos começar a nossa segunda conversa do nosso segundo ciclo do projeto Cena Delas, Mulheres, Teatro e a Ilha das Bruxas. Antes da gente entrar para a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho só sobre o projeto, para quem não conhece. O projeto Cena Delas, ele é uma parceria da minha pesquisa de mestrado em teatro pelo programa de pós-graduação em teatro, PPGT, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com o Centro Cultural Casa Vermelha, centro do qual eu faço parte enquanto atriz e enquanto aprendiz de atriz. A minha pesquisa de mestrado, ela verte sobre o teatro de mulheres e o teatro feminista feito na ilha de Santa Catarina, também buscando os pontos de contato entre os fazeres teatrais e os fazeres antropológicos. Eu sou orientanda da professora Brígida de Miranda e sou bolsista FAPESC também. Esse Cena Delas, ele acabou surgindo porque a minha pesquisa nesse ano ia estar na parte de campo, que eu ia estar entrevistando atrizes, público e participando de espetáculos. Mas devido à situação pandêmica em que a gente se encontra, em respeito à saúde coletiva, eu acabei mudando para esse espaço virtual e a Casa Vermelha, que é um centro muito querido, acabou acolhendo esse projeto e inserindo ele na programação virtual da casa, porque a casa também se encontra fechada desde que a pandemia começou, né? E a gente migrou para o espaço virtual. A gente fez um primeiro ciclo, que é sobre comicidades, mulheres e feminismos, que inclusive tem a playlist no YouTube da casa, quem quiser assistir pode assistir, foi bem legal. Também faço o convite para as pessoas se inscreverem no canal da casa, curtirem os vídeos, que vai nos ajudar bastante. E esse segundo ciclo a gente está conversando com mulheres que são pioneiras no fazer teatral aqui da cidade de Floripa, mulheres que fazem teatro desde a década de 70, 80, 90 e que foram fundamentais para as construções dos cursos de formação de atrizes e atores aqui de Floripa e do estado de Santa Catarina. Hoje a gente vai conversar com uma diretora, dramaturga, poetisa e professora, a Carmen Fossari, e eu vou chamar ela então aqui para ela se apresentar e a gente começar a nossa conversa. Oi, boa noite. Boa noite, que responsabilidade falar depois da sessão da Vera Colasso, é uma responsabilidade, mas estou com prazer aqui conversar com vocês. Eu, há 6 meses, tenho dito não para certamente mais de dezenas de lives, mas por um tema tão importante, as mulheres no teatro, não tem como não estar participando, então agradeço antecipadamente a Suzana, a Brígida e a Casa Vermelha pelo espaço, pelo abrigo, pelo acolhimento. Nós que agradecemos, Carmen. Você gostaria de se apresentar um pouquinho para a gente conhecer um pouco de você, onde é que você nasceu, como é que você faz? Então, está bem. Eu sou uma manezinha, quer dizer, mas muito pouco de manezinha, porque cultura alemã, todas as férias e todos os espaços vazios da infância eram em Brusque, terra natal da minha mãe. E filha de pai gaúcho, que amava Florianópolis, Santa Catarina, artista. Então, fui criada num ambiente de arte. Desde muito cedo já sabia que eu amava teatro. Desde os 4 anos de idade, fiquei encantada com o primeiro espetáculo que eu assisti. Mas certamente foi em 68, aos meus 10, 12 anos de idade, quando eu assisti em Florianópolis, do Oficina, Galileu Galilei, com Cláudio Castro fazendo Galileu. Eu chorei que me acabei a peça inteira, e 2 meses depois estava no curso de teatro que promovia, então, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina, e desde lá nunca mais parei. Aqui, em outras geografias do mundo, sempre com teatro. Que legal. Pois é, Carmen, você nasceu aqui em Floripa, né? Teve sua infância por aqui, acabou falando um pouquinho. Como é que foi essa infância aqui na Ilha das Bruxas? Tu tinha grupos, tu se lembra dos grupos de teatro que passavam por aqui? Na conversa que a gente teve com a Vera semana passada, ela contou um pouco para a gente sobre esse teatro que já era feito no século XIX, porque que já tinha alguns grupos que vinham, algumas palestras que aconteciam. Você participou de alguma nesse período? Na realidade, eu, antes dos 15, fiz curso de teatro de formação teatral no Teatro Álvaro de Carvalho, promovido pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado,
que vieram os grandes diretores, e a própria universidade mantinha um trabalho com as comunidades através do Murilo Pirajá Martins, ele quem trouxe o Teatro Oficina para cá, os grandes cursos de teatro, tudo, quem trazia era a Universidade Federal, né? Então, o teatro feito em Florianópolis, até então, era um teatro muito... Primeiro, dentro do sistema, ele já tinha um valor em si por ser teatro numa terra formada por oligarquias, então, duas famílias no poder mais de 60 anos, evidentemente que elas se mantêm no poder achatando todas as formas de liberdade, incluindo as artes. Então, era muito difícil um teatro poder ser provocado nesse ambiente. Era um teatro, assim como as escolas de samba, não só o teatro, tudo cópia do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1977, quando eu dirigi um texto teatral do dramaturgo e amigo Clécio Spezin, as pessoas riam. Tu vais montar um texto de um escritor de Santa Catarina? Tu é louca? E era a minha primeira grande direção. E eu apostei, e deu certo, e valeu a pena, e a partir daí, sempre a preocupação de produzirmos uma dramaturgia. Então, era tudo muito sectário, muito difícil, era muito árido esse começo, com certeza. Mas assisti teatro infantil, que eu lembro. Agora, evidentemente, a Vera é uma estudiosa da história, e ela já deve ter feito isso, certamente, com toda a propriedade dela, né? Eu falar de memória, eu posso falar mais do final da década de 70 e década de 80, quando eu efetivamente estou mais ativa e começo esse processo a assistir. Então, nós tivemos, por exemplo, a década de 80, ela foi muito rica de uma luta política pela democratização junto com a arte. Nesse momento, a gente já tinha diretores e diretoras de teatro, pessoas de teatro, com uma cabeça muito mais, além do status quo, de rebelião, de resistência política, de luta contra a ditadura militar, né? Uhum. E, enfim, é isso. Eu sempre falo que, nesse tema, inclusive, da questão das mulheres dirigindo, não basta ser mulher, é pouco. Basta saber de que lado está. Não fosse assim, não teríamos Flor de Lis, né? Então, eu sempre gosto de manter o humor, mas é sempre muito importante de que lado estamos. E assim também era o teatro, né? Na década de 70 e tudo. Agora, é importante lembrar um pouco do papel da Universidade Federal, porque ela tinha um grupo que, inclusive, um dos expoentes foi o Peninha, que é o grande auxiliar depois do Franklin Cascais, o José Coelho, né? Gilci José Coelho, que escreveu um texto em 1970, foi no Festival Catarinense de Teatro, isso eu me recordo bem, que tinham 40 atores em cena, sedimentação movediça da sociedade. Era um texto de rebelião, underground, super interessante. Eu ainda, na época, nem estava na universidade, nada, mas fiquei encantada com o trabalho deles. Né? Imagina 40 jovens no palco e num grande happening teatral, assim. Então, isso se devia muito também a um trabalho de arte que já havia na universidade. E aí entra o papel do cinema, porque a geração do Gilberto Gerlach, que tinha um cineclube, o professor de filosofia Pedro Bertolino, e o Nelson Santos, né, cineasta, e eles mantinham um cineclube, e a partir deles muita coisa foi surgindo, né? Daí a universidade, estou adiantando um pouco a pauta, pode ser? Pode, claro. Se eu não der um freio, eu gosto de falar, quem gosta de escrever ama falar, né? Então me dá um freio, tá, Suzana? Então, nesse momento que eu me referia, né, que havia esse processo do cinema, o teatro também teve uma diretora que eu não cheguei a assistir espetáculos dela, já é uma geração antes da minha, mas que a gente tem referência. Ela foi depois minha professora de literatura, a Odília Carreirão Ortiga, provavelmente a Vera deve ter falado dela, e ela fazia direções, dizem que magistrais, tanto na universidade, como depois foi dirigir, acho que um grupo de teatro no Clube 6 de Janeiro, não tenho certeza sobre isso é memória, a memória muitas vezes nos trai, mas sei que ela dirigiu atores que depois vieram compor o grupo de teatro Armação, isso eu sei. Então, foi talvez a nossa primeira diretora, e depois tinha uma professora na universidade que escreveu, muito preocupada com o teatro, que foi a professora Dilza Adélia Dutra, que também estava preocupada sempre com a questão do teatro, na educação, já era uma outra vertente, já não era o teatro espetáculo, mas sim dentro de um processo de educação bastante interessante e necessário também.
Ah, que legal. Você fez o seu mestrado em letras ali pela UFSC, né, na década, em 79, né? Mas antes Sim. já circulava por ali, como estava falando com a gente, inclusive no começo da década de 70, quando a UFSC ela cria os setores de manifestações artísticas, no qual você e a Vera Colasso começam a participar como bolsistas, dando aula de teatro, né? Que tinha uma oficina que foi junto quando surgiu o Cineclube, né? Foi em 60. Não, foi um pouco depois, a gente foi um pouco depois. Porque tem o seguinte, existia já o coral da universidade e havia o núcleo de cinema com o Gilberto Gerlach, o professor Pedro Bertolino e vários outros agregados fizeram o primeiro curta-metragem e tudo mais. E logo depois, o Osmar Pisani, que é um poeta, um grande poeta, ele achou que deveria realmente começar com teatro. E nós já vimos de uma experiência, daí sim, então Vera também participou de uma experiência que a gente tinha do Teatro Estudantil Catarinense com o Sérgio Lino. E isso, a gente era realmente, literalmente adolescente, né? 13, 14 anos de idade, nós passávamos domingos restaurando, por exemplo, o Trapiche para fazer teatro, com as nossas miseráveis mesadas, comprávamos madeira, pintávamos, serrávamos, para termos o primeiro teatro de areia em Santa Catarina, que depois a eficiente administração de Florianópolis derrubou, né? Assim como quase todo o nosso patrimônio na ilha, que a direita, sempre no poder, consegue estraçalhar a nossa cultura, né? Por isso que eu luto por uma frente popular no momento, né? Eu só vejo saída para Florianópolis, na cultura e na arte, com uma frente popular. Matem os egos, pessoal da esquerda, por favor, sabe? Matem os egos e pensem na ilha, numa frente popular, é urgente e revolucionário. Com certeza, Paremos de criar guetos entre nós e nos unimos. Exatamente. É isso mesmo, Suzana. A Carmen Política salta de vez em quando, assim. Não tem como ser do teatro, amar Brecht, né? E não saber que a gente não pode passar por esse mundo sem atuar como sujeito, né? Não tem como. Não tem, não. Pois a gente tem que... Ainda mais eu fico pensando no momento político que a gente está passando, como é importante a gente estar refletindo sobre o papel do artista, né, das atrizes, dos atores, na construção da sociedade brasileira, né, que, pô, o Brasil é tão bonito, né, tão um país tão... Ô, Suzana, isso que tu fales, é um luxo ter uma live para debatermos arte e cultura num país governado por seres totalmente anacrônicos, medievais, que têm destruído sistematicamente todo o nosso aparato de cultura, né? Então, nós vivemos numa barbárie, né? E temos que estarmos unidos e lutarmos, e temos consciência de que nós não podemos deixar isso continuar, não podemos deixar queimando o Brasil, destruindo o Brasil, matando as nossas populações periféricas, a juventude negra, massacrando as mulheres, matando mulher, sabe, como quem vai na esquina comprar um maço de cigarro. É um absurdo essa nossa realidade. Nós não podemos dormir tranquilamente num país que pega fogo como o Brasil. Não dá. Tá na hora de mudar, né? O bom é que agora tem as eleições, vamos votar com consciência, para ver se a gente consciência consegue... e frente popular. Se não tiver frente, aí vai ficar bravo. Sim. Acho que a Vera escreveu alguma coisa, mas eu não consigo acompanhar. Depois eu vou responder individualmente, eu peço desculpas, mas se eles pudessem falar, era diferente. E eu te dar atenção, Suzane, olhar ali, duas coisas ao mesmo tempo é meio difícil. Não, tudo bem, se tiver alguma... Porque, assim, gente que está nos assistindo, estão abertos para perguntas, se alguém quiser fazer um comentário. Daí você me dá um retorno, por gentileza, da pergunta? Daí eu dou fico mais atenta, Não, porque como eu gosto de devagar, imagina uma pessoa que dirigiu 100 espetáculos teatrais na vida. A minha normalidade é estar olhando, contando estrelas, recriando o tempo inteiro. Então, assim, essa concentração real, objetiva, eu consigo, mas se eu for ler ali, eu já vou viajar e não vou responder nada para ti, Suzana. Tudo bem. Desculpa, tá, gente, mas um beijo para quem está junto. A gente estava falando um pouco ali sobre esse momento ali na década de 70, ali, né, que você e a Vera começaram a participar como bolsistas do teatro ali da UFSC, né? Tu pode contar um pouco para nós mais sobre esse período, assim, onde é que era esse espaço, quais as oficinas, o que vocês aprendiam e ensinavam, né, no teatro,
E se tinha mulheres participando desse projeto, não sei se que tinha você e a Vera, se tinha mais alguém, alguma mulher? Tinha. A primeira experiência teatral que eu fiz eram mais mulheres e apenas 2 homens. E sempre tínhamos mais mulheres no começo. Hoje está equilibrado. Mas esse começo, nós tínhamos, era um espaço de madeira no interior, dentro do Ciências Humanas, atrás do Centro de Comunicação e Expressão na universidade, era uma salinha e ali a gente oferecia cursos livres de formação de ator. Mas aí, a essas alturas, a gente recém-ingressada na universidade, nós já vimos uma experiência de uns 5, 6 anos com intensa, para a época, intensa formação teatral. Considere-se final de década de 70, né? Então, assim, eram cursos de 3 meses, 4 meses intensivos que vinham, que tanto a própria universidade promovia, quanto a Secretaria de Governo. E aí, desde técnica vocal, com Glorinha Burt-Miller, que é um luxo ter sido aluna da Glorinha Burt-Miller, mímica intensiva, enquanto não se fizesse uma pantomima inteira, não se ganhava o diploma, todas as técnicas do método de Stanislavski, de ficar 3 horas plantando bananeira, com a cabeça para baixo, os pés para cima, quase morrendo, e nem ousar se mexer, né? E depois ter que fazer isso em plena Praça dos Bombeiros, tinha que fazer isso, ficar plantada de cabeça para baixo, tem que contar as coisas hilárias, né? Na Praça de Bombeiros, porque a gente ensaiava onde era o Asilo dos Órfãos, perto, na Praça Getúlio Vargas, e ali tinha uma sala que eles cediam para o nosso Teatro Estudantil Catarinense. E como era pequeno o espaço para o trabalho corporal, a gente ia ensaiar na pracinha. Tu imagina isso numa cidade conservadora, anacrônica, reacionária, de direita, um grupo de jovens fazendo isso, assim, eram os malucos. Mas quando eles viam as peças, como o Sérgio Lino era um exímio diretor, e a gente se apresentava daí no Teatro Álvaro de Carvalho, era um teatro que tinha na época, então as pessoas mudavam um pouco o conceito, nossa, já tem artista de teatro aqui, mas desde a época era assim, tem que ir para a Globo, uma coisa medíocre, né? Medíocre, tanto que o primeiro espetáculo que eu dirigi foi para o Rio São Paulo, os caras da Globo, vários, o Antônio Mercado e tal, que já é falecido, eles todos vinham achando que a gente queria ir trabalhar lá, né? E eu já sempre tinha essa noção, eu preciso trabalhar em Santa Catarina, porque é aqui que eu amo, primeiro que eu amo Florianópolis, né? Apesar de toda a má administração, amo essa terra, não, eu saio sempre, mas tenho que voltar. E nunca pensei em morar fora daqui, porque é a minha paixão essa ilha. E daí, uma época foi no camarim da gente, numa temporada no Rio de Janeiro, o Labanca foi um dos mais fiéis atores que trabalhou com a Fernanda Montenegro, durante anos, com ela e com o marido dela. Ele foi no camarim, veio conversar com a gente, ficamos muito amigos, ele foi durante, assim, uns 20 dias, ele ia toda tarde e conversar com a gente, contando dos vários processos, isso em 1979, de fevereiro de 79, dos vários processos que a Rede Globo recebia pela má contratação de atores que iam para o Rio nessa esperança, faziam um trabalho, ficavam vendo navios, e ele dizia, você tem que voltar para sua terra, lá é que necessitam. Mas eu falava, Labanca, tu dizes isso, mas isso aí para mim não é novidade, eu já sempre tive isso na cabeça, que eu sairia, né, e estudaria muitas vezes, e aí realmente saí, fui fazer curso em vários lugares, né, não por muitos períodos longos, máximo 6 meses e voltando, assim, principalmente no Rio de Janeiro, né, e a vida inteira estudando, mas o mais de tudo que eu tive oportunidade, acho que eu criei essa oportunidade de poder fazer muito teatro, estudar, e não acreditar que existe uma fórmula. Todas as vezes que eu estreiei um espetáculo que deu certo, com várias técnicas, teatro de rua, luz negra, teatro de bonecos, clássicos adaptados, contos catarinenses adaptados, ou textos meus que o fossem, que deu certo, o próximo trabalho, o desafio é fazer uma coisa totalmente diferente. Porque a hora que se repetir uma fórmula de teatro, esse teatro já é morto, né? Acho que o teatro ele vale enquanto investigação, enquanto processo, enquanto descoberta, acho que é isso. E acho que eu já viajei para caramba da tua pergunta inicial. Vamos voltar assim, Carmencita, vuelve a ti, Carmencita. Mas isso é muito legal, né, da gente pensar, ser um artista, tipo, local, né, com a comunidade local, assim, sem ter essa grande pretensão de ser global, né, e dialogar com a comunidade
da cidade que a gente vive, né? Que, pô, Floripa, é verdade. eu também sou apaixonado por esse lugar. Vim para cá, me apaixonei e tenho, assim, quero morar aqui, eu acho que durante muito Tu és tempo. da onde, Suzana? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha também. Tu és de que cidade? Eu Do nasci Rio em Grande. Porto Alegre, mas eu cresci em Passo Fundo, não sei se você conhece. Sim, nossa, acho que apresentei Idade de Rua em Passo Fundo já. Ah, é? Legal. É, lá tinha São os estados vizinhos. Timbe de Galo, não sei se o grupo Timbe de Galo, Uhum. eles fazem um grupo, eu não sei se eles estão ainda junto, porque eles eram da universidade, daí acabou o curso na UPF, não sei se eles continuam, mas eles faziam teatro de rua também, é bem legal. Legal, legal pra caramba. Então, em 76, a gente estava conversando, Carmen, e você disse que já tinha um grupo de teatro lá na UFSC, né? Um grupo de teatro TUFSC era o nome. TUFSC. TUFSC, que estava dentro desse setorial, desses setores O setor de artísticos. manifestações artísticas coordenado pelo Osmar Pisani, que era um poeta, então aí já tinha coral, existiam os grupos de música através de bolsas de arte, em que trabalhava um pouco o V0, que depois acabou sendo o grupo Engenho, né? Mas que tinha uma célula que trabalhava sempre ali de forma extensionista, convidados para os shows, tinha o cinema, e aí começaram a ter os cursos de formação de ator. E daí, nessa época, a Vera foi depois logo para São Paulo para fazer o doutorado dela, e eu continuei, então. E aí, depois disso, criamos o grupo Pesquisa Teatro Novo, porque eu percebi uma coisa, que eu formava os alunos, a gente fazia uma apresentação, mas num teatro de extensão da universidade, poucas pessoas querem ultrapassar a estreia. Esse é o problema. Então, você não tinha um corpo de trabalho para pesquisar teatro. Então, eu pensei, temos que criar um núcleo, quer dizer, isso é ensaio e erro, e deu certo, né? Temos que manter o ensino inicial e nos aprofundarmos num grupo que vai pesquisando, estudando teatro mais a miúde. E foi aí onde o caminho foi dando certo, né? Que é até hoje, né? Hoje a gente tem oficina permanente de teatro, em que muitos professores convidados, muitos professores da UDESC que vêm dar aula para a gente hoje. Fico muito contente, o caminho reverso, porque muitos iniciaram ali com a gente, né, nos cursos da Oficina Permanente de Teatro, depois foram estudar na UDESC, mas agora alguns professores já vêm dar aula para a gente na nossa Oficina Permanente de Teatro. Então, os alunos iniciam, ficam às vezes 2, 3, 4 semestres, e de mais tarde, os que têm mais talento e que se identificam com a nossa visão de arte, visão do mundo, eles vão ingressando daí no grupo Pesquisa Teatro Novo, ou formando outros grupos, o que é muito rico e salutar. Com certeza. Você poderia falar um pouco para a gente sobre essa visão de arte do grupo Pesquisa Teatro Novo, assim, qual que são os objetivos, as estratégias, um pouco sobre a participação das mulheres nele, né? Eu fico muito curiosa, eu me divirto muito nesse ciclo, assim, porque eu fico imaginando como é que devia ser Floripa na época, assim, porque a UFSC era uma fazenda, né? A UFSC foi criada na década de 50 e antes era uma fazenda, assim, né? Então, o segundo prédio que teve foi a reitoria, né? A reitoria acho que foi feita na década de 70, se eu não me engano. Não, aí já não é a minha geração. Quando a gente já foi para a universidade, já tinha essa reitoria. Minhas irmãs mais velhas, a primeira geração da família forçada das mulheres, que nós éramos em 6 mulheres, né, com 3 gerações de idade, a primeira geração pegou essa universidade fazenda ainda. Era um ônibus que pegavam eles, isso minhas irmãs contavam sempre, o ônibus passava nas casas e pegavam as alunas e os alunos. Era essa a realidade, porque como antes era no centro e passou para a Trindade, mas a minha geração não, já pegou a universidade já relativamente estruturada, com reitoria, etc, etc, né? Ah, legal. Vai. Daí ali surgiu o grupo Teatro Pesquisa Teatro Novo, né? Teatro Novo. Você tinha perguntado sobre a visão, né? Sobre a visão, sobre a visão. Tá. Eu conheci que eu estou escrevendo sobre diretores latino-americanos, junto com o pessoal do Chile e da Venezuela. E de um projeto paralelo que a gente tem, né, de teatros, de pesquisas populares, etc, etc, é uma outra linha. E aí a gente tem conversado muito entre as pessoas que estão escrevendo isso sobre a universidade
e o trabalho de criação, visão do mundo, e como também vai mudando as funções de um grupo de teatro no passar, quando passam décadas, que nesse caso é o nosso caso, né, por passar décadas. Então, por exemplo, durante o período da ditadura militar, que as pessoas tinham que dizer receitas culinárias, para não falar da realidade, né? Não podia dizer nada, tudo era proibido, um texto que a gente dizia, o presidente da República é velho, tem uma verruga no nariz, fomos, eu e o autor, o Clécio Pezin, ficamos 24 horas com um cara brincando de roleta russa, com um revólver na cabeça dele e na gente, assim, uma tortura psicológica absurda, uma barbaridade, entende? Então, era muito difícil. Nesse período, o Pesquisa vive uma primeira fase, que eu chamo que é da cultura soriana. São de 10 a 12 anos só pesquisando elementos da cultura popular e devolvendo para a comunidade da ilha. Então, aí entram as bruxas, entram as rezas, entram as benzedeiras, entram as festas populares, boi de mamão. Foi um trabalho intenso de 12 anos e pesquisávamos na comunidade, voltávamos para a comunidade devolvendo esse trabalho, né? Essa é a primeira fase do Pesquisa. Passando essa fase, nós partimos para os autores catarinenses, adaptando eles para os palcos. Então, são várias fases do Pesquisa, porque por décadas você tem que, né, Então, e aí também o teatro de rua, trabalhamos muito autores catarinenses com o teatro de rua. Passando essa fase, e também muitas vezes intercalamos, teve de bonecos. Uma outra fase foi a de pesquisas de linguagem sem palavras. Chegou um momento que a política brasileira estava tão angustiante, a direita assumiu o discurso da esquerda e se apropriou de uma forma tão indecente, tão amoral, que não tinha mais palavra que coubesse a realidade. Então, a gente conversou, agora vamos fazer teatro sem palavra, para resgatar a palavra não falada, né? E aí nós passamos um período pesquisando o teatro de Luz Negra, né? E aí nasceram espetáculos, né, de Luz Negra, mas assim, um totalmente diferente do outro, né? Depois dessa fase, veio uma fase de adaptação dos textos clássicos, né? Depois da dramaturgia brasileira, Nelson Rodrigues e demais. E nos últimos anos do Pesquisa, com a negação, a palavra negação hoje ela é politicamente incorreta, com a forma de não aceitar a ciência e voltarmos à Idade Média, né? A ciência passou a não ter valor do ponto de vista do poder, negando a ciência. Então, uma revolta disso nos fez voltar à ciência e um processo de unir arte e ciência. E aí nascem os textos do Galileu Galilei, a vida de Albert Einstein, né? E essa foi uma fase recente, mas que a gente já está pensando partir para uma outra também, manter essas, né? Uhum. E também pesquisamos o teatro oriental, fizemos um Hamlet, tradução do O'Shea, o primeiro texto que Shakespeare escreveu do Hamlet. A última versão tem 3.600 versos a mais da primeira versão, são 3 versões de Shakespeare. Essa primeira é um hino ao teatro, é belíssima, belíssima, porque ele fala dos elementos próprios do teatro, como se deveriam ser o ator, o que esse ator pode dizer em cena, como é que uma companhia teatral entra, então, tão forte quanto os questionamentos do Hamlet, né, sobre sua essência, sua natureza, de vingar ou não, está a essência do teatro, a primeira versão do Hamlet. E esse a gente fez uma versão estudando o teatro oriental kabuki, porque coincide que quando Shakespeare escreve em 1603 o primeiro Hamlet, que é Hamlet em quarto, começa no Japão a última dinastia, o shogunato, né? 1603. E se a gente for ver nas famílias o nível de violência, de sangue que corre para manter esse poder, é o mesmo. Então, Ocidente e Oriente não diferem em nada na essência da luta do poder pela arma, né? Quando o poder é autocrático. Né? Então, e aí fizemos um Oriente e Ocidente unidos. É isso, um pouquinho. Ah, muito legal, poxa, é muito interessante isso de se ter várias fases mesmo, assim, mudanças conforme o contexto político, social e os interesses próprios dos artistas, né, que fazem parte, para ter algo que faça sentido de estar sendo feito, assim, né.
Fazia sentido. Se a gente for olhar a história da UFSC, cara, quando a gente já está conversando, assim, a gente vai ver que ela teve um papel fundamental, né, na criação de cursos de artes cênicas e de artes plásticas e de movimentos culturais no Estado, né? Isso a gente já viu ali desde a criação do coral da UFSC, né, em 73, com o Cineclube, o curso de teatral. E a criação ali dos setores de manifestações artísticas no começo da década de 70, que vai ser o atual DAC, né? O Departamento Artístico Cultural. Só que ele depois... Oi? Desculpa, vai depois. Uma metamorfose, assim, né? Uma metamorfose desses setores de manifestações artísticas. Você poderia contar um pouco para a gente, já que você é coordenadora desse espaço há bastante tempo? Não, eu não coordeno espaço, eu trabalho no espaço. Eu fujo de tudo quanto é coisa de coordenar. Mal e mal coordeno a minha vida, querida. Eu sou um desastre absoluto para a burocracia. Eu não sei nem como a universidade me aguenta, porque eu sou um desastre absoluto para o mundo prático e real, assim, como coordenadora. Se bem que algumas vezes eu coordenei, né? Mas não o departamento, eventos, festivais, isso sim, quando for necessário. Mas o Departamento Artístico-Cultural, ele nasceu como um setor de atividades artísticas, tinha cinema, música e teatro, os cursos de teatro, depois ele começou a abrigar os grupos de teatro que se formavam a partir desses cursos e da própria universidade, depois ele passou para um núcleo de atividades artísticas e culturais, e nesse momento, 78, me parece, a igrejinha da universidade, da igrejinha da Trindade, os padres iam vender, talvez até demolida. E o maestro José Carlos Santana teve um papel preponderante de ter ido lá na paróquia da Trindade, ter negociado e ter incorporado a igrejinha para os ensaios do coral, que hoje é um espaço de multiuso, né, em reforma, com o mural do Assis sendo restaurado. E ali, então, passou a sede do Núcleo de Atividades Artísticas e Culturais. Quando foi em 1979, a Casa Paroquial, que é ao lado, o espaço ao lado que hoje é o Teatrinho, estava caindo aos pedaços e eles iam demolir. E nós ensaiando numa salinha 3x4 de madeira e não tendo onde, assim, pequeníssima na universidade já, e eles já dizendo que iam demolir e a gente ia ficar sem espaço. Olha, vamos sonhar um pouco, um teatro, né? Mas a verdade é que na cidade, na época, o Grupo Armação já tinha criado um teatro alternativo, que foi no centro de abrigo de menores. Eles criaram um teatro onde estrearam uma peça da Consuelo de Castro, me parece, ou Luíla Assunção, não estou segura, Caminho de Volta, não lembro a autora agora, exato. Autora. E daí também isso despertou que nós poderíamos fazer um teatrinho na Trindade. Bom, diferente de querer um espaço, porque aí essas alturas já tinham uma certa moral com o pessoal do Serviço Nacional do Teatro, eles respeitavam muito o meu trabalho, porque eu viajava o estado de Santa Catarina inteiro, levando tanto teatro quanto impartindo cursos de teatro e formando uma resistência política pela volta da democracia. Isso eu fiz, assim, durante anos e anos, pagando passagem, dormindo em ônibus, coisa que a juventude permite, né? E então eu tinha uma moral, assim, com o pessoal do Serviço Nacional do Teatro, que era, inclusive, do Partido Comunista do Brasil. E isso eles trabalhavam ainda na ditadura, mas eles tinham esse espaço e trabalhavam ali como uma forma de resistência, né? E aí eu conversei com eles, olha, a universidade é numa quase periferia, é longe, tem um espaço, nós poderíamos ali, quem sabe, fazer um teatro, vocês entrariam com uma verba para a gente restaurar e fazer teatro ali? Daí eles falaram, sim, vocês querem uma sede do pesquisa? De jeito nenhum, um espaço para a cidade fazer teatro. Que seja sede também, sim, mas um espaço de multiuso para as pessoas. E até hoje ele é assim. E ele serviu, eu tenho o maior orgulho, para a resistência política na ditadura da Argentina. Inúmeras companhias teatrais argentinas passaram por ali e conseguimos dar guarida, eles recebiam verba para continuar sua fuga, e ele sempre foi um espaço democrático. Nós, até hoje, temos que lutar desesperadamente para esse espaço não ser fechado, para ser um espaço de liberdade e tudo mais. Hoje a universidade já tem os cursos também de artes cênicas, né, que tem o seu espaço bacana, usam ali também o espaço, como todo mundo, e é um espaço aberto, então, para a comunidade, para a academia, para quem ama teatro.
Eu acho tão bonitinho aquele teatrinho, ele tem um charme, né? Ele é super charmoso, assim, é Eu gostoso. estou apaixonada, morrendo de saudades dele, estou há 7 meses sem vê-lo, morrendo de saudades. Nem pensei que sobreviveria 7 meses sem ver o teatrinho, ia existir. O grupo Pesquisa Teatro Novo teve papel fundamental, né, nessa aquisição dessa história, e foram meio que vocês que foram lá e fizeram essa pressão, assim, para que... Foi a gente que realmente gestionou isso e conseguiu o teatrinho. Isso é E importante. nessa construção do DAC ali, como é que você vê a participação das mulheres, né, nessa história, assim? Que eu fico pensando, pô, as mulheres, a gente está muito presente, né, na construção das coisas, assim, eu vejo, assim, pelo menos na minha pesquisa, assim, e a gente acaba sendo muito invisibilizada, né, mas a quantidade de coisas super importantes, de conquistas, né, que a gente conseguiu, assim, as mulheres, né, eu acho muito... Eu sempre falo para os atores que eu dirijo, eu começo, quando eu quero trabalhar mais a questão da sensibilidade, eu falo, imagino que vocês tenham um útero. Todo ator tem que ter um útero. Se o ator não tiver útero, ele não cria personagem nenhum. E é o útero feminino nosso, independente de termos dado vida biológica ou não para filhos, é o nosso útero que gera essa capacidade infinita de nós podermos gerar um mundo novo com garra, com determinação e com sonhos. É isso. Então, a presença da mulher na arte é uma coisa que... Todas as minhas peças têm sempre um cunho feminista. As mulheres que eu escrevo são sempre... Mesmo em Louise Einstein, que Einstein é o protagonista, eu consigo colocar a Marie Curie e a história dela, amorosa dela, com o segundo namorado, que era casado na França, embora não vivesse mais maritalmente com a mulher, mas ela foi vítima de um escárnio coletivo na imprensa francesa, porque o marido morreu, né, num acidente de carroça, um grande físico, o Curie, né, o marido dela, o primeiro, e ela começou a namorar com o segundo, que era um casamento infeliz, e a imprensa francesa tentou detoná-la, né, porque uma mulher cientista, imagina, começo do século passado, e aí na minha peça Louise Einstein, ela tem um destaque fundamental. As mulheres, as secretárias do Einstein, tudo, assim, todos os personagens, todas as peças que eu escrevo, as mulheres, se não são protagonistas, estão ao lado, não tem essa de atrás, não, é ao lado. Preferencialmente à frente. Então, Carol, já que a gente está falando sobre a tua atuação enquanto diretora, assim, você é uma diretora que já fez, né, já dirigiu vários espetáculos e também participou de vários cursos de formação de atrizes e atores. Como é que é essa experiência enquanto ser uma mulher diretora de atrizes e de atores e também estar nesse espaço de criação e expressão teatral, né? Os desafios, as estratégias, as demandas. E como é que tu vê a atuação das mulheres? A gente já está conversando um pouco, né? Mas a atuação das mulheres nessa consolidação, né? Dos cursos de teatro, da produção teatral e da direção no contexto de Floripa, né? Você vê na UDESC, a Vera Colasso criou a faculdade da UDESC. Né? Nós tivemos participação, enquanto Associação dos Grupos Teatrais de Florianópolis, porque o Espiridião Amin não assinava a criação do curso da UDESC de jeito nenhum, e nós tínhamos a Associação dos Grupos Teatrais de Florianópolis. A Vera lutava desesperadamente e eles não assinavam. Então, um dia, o Espiridião Amin chegou para a Associação dos Grupos Teatrais de Florianópolis e disse: se vocês conseguirem montar um espetáculo com todos os grupos sem se brigarem, eu assino o curso de criação da UDESC. Daí eu e a Luciana Macoviec, mais o Jason César, que já é falecido, montamos um espetáculo que o nome era o Teatro Visto da Ponte. Era um pupurri, entrava de 10 em 10 minutos, entrava um e saía outro, assim, pá, não tinha costura nenhuma, assim, era só entra e sai. Como o nome, o Panorama Visto da Ponte, cabia tudo, né? Aí, no final dessa apresentação, foi assinado o curso, que depois, sabiamente, né, e já vinha, a luta era da Vera mesmo, a nossa participação só foi de efetivação política para isso, de fato, acontecer. Depois, na universidade, eu participei de uma estatueta pela criação do curso de artes cênicas, e realmente também foi criado por professoras mulheres, foi criado o curso na Federal, né?
Eu tive uma participação pequena ali, bastante pequena. Eu particularmente, não concordava com no começo, o curso não queria dar história do teatro, eu achava aquilo um absurdo e não quis participar. Logo depois foi revisto, hoje tem profissionais do melhor gabarito e estão lutando, e estão crescendo com o curso, tem maior respeito, gosto muito das produções e de vários professores e colegas lá. Mas segue lá e tem, sabe, uma geração de muitas mulheres atuantes, muitas professoras também, né? E que é uma coisa muito importante. Eu trabalho na área da extensão, que é a minha paixão, né? Para mim, a maior paixão é você ter um curso de teatro, tipo assim, uma motorista de ônibus da empresa de Biguaçu, por exemplo, um professor de doutorado, um rapazote feliz da vida, 17 anos, saltitando e descobrindo a vida, sabe? Eu gosto dessa mescla. Eu amo gente, mas assim, gente misturada, tom, sabor, etnia, tudo. E isso você não consegue tanto no ensino formal, né? Você consegue mais na extensão, essa liberdade. Né? Não, mas o papel das mulheres é sempre preponderante, é fundamental. E acho que a gente sofre muito. Vou contar uma coisa para vocês, todos, faz conta que é só para ti, Suzana, na Universidade Federal, quando eu comecei. Então, no começo era como bolsista, mais tarde, estudando, depois fiz concurso, passei como diretora de espetáculos. E eu ganhava, meu salário era 5 vezes menor do que um cargo correspondente masculino. Isso para ter ideia, na Universidade Federal. Estou falando de coisas de 25, 30 anos atrás. Bah. Isso. Essa é a luta que nós mulheres temos ainda, sabe, medieval, de lutar diariamente pelo nosso espaço, sabe, pelo respeito, por tudo. É uma luta imensa, imensa, né? Então, inclusive na questão financeira, é claro que depois... Bom, também aí entram muitas questões, se você vai ser coordenadora, se você é carreirista, se você tem essa vontade de crescer e tal. Mas as leis trabalhistas também vão garantindo algumas lutas, né? Algumas conquistas são só na lei mesmo, né? Então, a gente tem que abrir, não pode abrir mão de nenhum recurso que nos coloque nos nossos direitos. Mulheres atentas, não nos submeteremos jamais, né? Nenhum direito. Que não é luta de menina contra menino, de homem contra mulher, não. É uma luta política. Os homens têm que estar ao lado das mulheres, né? Tem que incentivar também essa luta. Mas nós não dependemos deles para lutar para o nosso espaço. Nosso espaço é nosso. Quando eu comecei a dirigir teatro quase adolescente, é verdade, era muito difícil, sabe? Eu hoje, por exemplo, eu me considero uma diretora doce. Eu queria ser dirigida por mim. Eu já sou mãezona, querida, afetiva. Eu não era assim. A minha primeira fase é muito mais virulenta. Por quê? Porque não me respeitavam. Eu chegava para fazer uma iluminação no Teatro Alto Carvalho, queridos, olha, eu tenho aqui começa que ninguém trata um técnico como querido, assim, né? Mas era da minha natureza, queridos, vamos fazer essa iluminação, esse plano aqui eu quero uma contraluz ali, uma luz lateral. Sabe a luz que vocês fizeram na dança, no espetáculo da semana passada, aquela luz lateral? Eu gostaria de colocar no meu espetáculo, embora fosse de teatro. A Carmen, olha os técnicos. A Carmen acha que pode querer fazer, criar iluminação. Quem faz luz aqui somos nós, que somos homens. Não, querido, desculpem. A luz não está no sexo de vocês. A luz que estiver no sexo de vocês vai estar apagadinha. Estou falando da luz da cabeça, do espetáculo. Era assim, nesse nível, sabe? Tinha que me impor. E hoje, eu até comento com alguns deles que ainda sobrevivem e a gente ri muito. Hoje eles mesmos reconhecem, né? Mas era assim a luta. Tu acha que hoje daí mudou isso? Ah, sim, já mudou muito. Hoje, esse aspecto já temos grandes avanços. Hoje, qualquer mulher coreógrafa, diretora, coreógrafa, música, instrumentista, que chegar e falar, conversar com um técnico no teatro e falar. Mas não só que não. Tu sabes, uma vez, em Porto Rico, numa apresentação de teatro, eu ia operar a luz, era uma mesinha assim de, imagina, tecnologia americana, em 2002, uma coisa assim, uma mesinha desse tamanho, assim, fazia assim, mudava o auge da tecnologia, né?
E eu falei, só me ensina, porque eu não sei operar, vou operar. E o cara olhou para mim e perguntou, e falou, ¿qué te parece que uma mulher te vai manejar a luz acá? No, jamás, sou eu. Bati na mesa e falei, em bom português, eu vou. Ele olhou, falou, Joe, e a hora? E fiz de conta que ia puxar a cadeira, ele ficou assim, enlouquecido. Ele ficou, tia, calma. E aí ele sentou e começou a me explicar. E aí, quando acabou o espetáculo, me deu um abraço e falou, manejou bien. Mas assim, sabe, foi um desgaste emocional, assim, a peça inteira nervosa para não errar, porque daí ia dizer, porque era mulher, né? Sim. Errou porque era mulher. A Brígida tem uma pergunta aqui, Carmen, que é Brígida, assim... um beijo para ti, querida. Mulheres guerreiras. Queria saber mais do seu processo dramatúrgico. Como você faz a construção de personagens femininos? Como eu faço personagens femininos? As mulheres, na minha dramaturgia, são sempre mulheres muito guerreiras. São mulheres que lutam, mulheres que sonham. Por exemplo, Maria Lavadeira, que era uma líder revolucionária, morria, mas lutando e conseguindo a luta coletiva. No próprio Einstein, como eu falei, né? No Galileu Galilei, eu coloco as filhas de Galileu como fundamentais no processo dele, como, embora freiras, mas também cientistas que eram. Então, eu busco sempre onde tem um filão possível dessas mulheres emergirem, né? Então, é uma coisa que está muito na minha natureza, né? Então, viu, Brígida? Mas por exemplo, em Arca Açoriana, que era uma adaptação de um romance do Almir Caldeira de Andrade, não havia papel preponderante das mulheres. Havia uma mulher muito delicada do começo, que narrava a história dos Açores, da história da avó dela, da Arca, de um amor açoriano que passou, e não sei o que lá. Eu não sei como coloquei um coro de mulheres à la grego, um coro grego, essas mulheres eram revolucionárias, e elas entravam em cena e cantando mulheres. Eu lembro que na época a Clair Castilho levantou lá no ciclo na fileira e falou, dale, Carmen, é isso aí, imagina, ela líder feminista, né? Falei, opa, estamos no caminho certo. Eu acho que sim, é encontrar esses lugares em que as mulheres podem, como é que seria a palavra certa? Não ascender, né, mas aparecer mais, assim, eu acho, né, aparecer outras histórias, outras vertentes das histórias, né, que são não a hegemônica. Ô, Carmen, em 96, o ano que eu nasci, você coordena o encontro de teatro popular latino-americano, Interpola, aqui em Floripa, né? Que foi um encontro que... Isso mexe meu coração. A participação de mais de 280 artistas das Américas e de outros continentes. E tu podia contar para a gente um pouco sobre esse evento? Onde é que foi que aconteceu, né? Como é que foi essa experiência, né? Quem não estou falando demais, não? Não estou falando demais? Então, eu vou falar por que eu resolvi esse encontro. Tem uma coisa que eu vou fazer uma parte, assim. Embora eu tenha trabalhado sempre em Florianópolis, chegou um momento na minha vida que eu pensei, se eu continuar só trabalhando aqui e eventualmente apresentando no Rio, São Paulo, ou pelo Brasil inteiro, em festivais que a gente foi, né, por todo o Brasil, ninguém me dá crédito em Florianópolis, sabe? Eu não tenho capital de credibilidade, parece que eu não saí daqui por não ter capacidade de estar fora. Foi quando eu pensei, agora, aí é determinação, é momento de levar meu espetáculo para fora do país. Em um ano, nós fomos a 5 países com o espetáculo. E aí comecei a viajar para outros países, uma luta louca, não sei nem como, assim, vamos, como, não sei, mas vamos. Aquelas histórias que quem faz teatro sabe, né? Os diretores de teatro, os colegas aí, e colegas e os homens sabem, né? Quando a gente vai fazer, bom. Então, eu comecei a participar dos encontros de teatro populares também no Chile, e em Florianópolis existiu pela primeira vez uma frente popular dirigida por um governo popular, o Sérgio Grande, do Partido Comunista, né, do Brasil, mais o Afrânio Bobré, que era do PT na época, né, do PSOL. E essa frente popular
me deu vontade de também colaborar com Florianópolis, já que tinha um governo popular. Então, eu falei, agora eu vou trabalhar pela cidade do ponto de vista coletivo. E aí fizemos esse festival na Passarela Negro Querido, e esse foi um grande evento de 13 dias, de 3 a 4 espetáculos por noite de graça, num palco montado na Negro Querido, que era para o pessoal das comunidades poderem descer ali, né, e todo mundo pega ônibus a CD, espetáculo de dança, mais teatro, e nós abrimos esse festival, sabes aonde? Lá na comunidade do Padre Wilson. Porque eu ia na televisão, eu sempre fui meia pancada, né? Sabe o que eu falava? Falei assim, chega de operação pente fino só na beira-mar, que sacanagem é essa? Pô, que é isso? Vamos fazer, sabe? Vamos oferecer para as comunidades periféricas, tem de melhor, vamos levar os artistas estrangeiros para lá. Eles adoraram, né? Porque todo mundo que tem uma cabeça mais evoluída sabe que tem que estar do lado do povo, né? Coração aberto. Então, um violino, máscaras, perna de pau, zancos. Subimos lá a comunidade um morro e foi tão bonito, foi tão emocionante, porque eu fui chamada na Secretaria de Saúde, Covid na cabeça, a Secretaria de Polícia Federal, não é Polícia Federal, estadual, né, de segurança pública, dizendo assim, você não pode subir no morro com 280 artistas que você está colocando a vida deles em risco. Eu falei, eu duvido, as pessoas vão saber que é para elas e vão nos receber bem. Então, eu vou botar a polícia lá. Eu falei, sem polícia, se tiver polícia, a gente faz protesto, não sobe o morro. E subimos. E quando nós começamos a subir, sabe, gente que tu sabias que provavelmente eram pessoas ligadas ao, entre aspas, submundo da organização, eles faziam assim para a gente, vai que está tranquilo, a gente sabe que vocês estão aqui pelo bem. Assim, chorava que me acabava, foi lindo demais, foi emocionante. Teria muita vontade de ter repetido o Interpol, e tenho vontade assim, mas só com o governo popular. Com esses canalhas que ocupam a prefeitura, eu não negocio, não trabalho, faço meu teatro no meu cantinho e tudo bem, mas com eles não tem arrego. Gente que vende a ilha 3x4, sabe, a preço de banana, que deixa as populações periféricas, ao Deus dará, violência batendo só nos pobres, que é isso? Se é para bater, então bata nos ricos também, não é verdade? Não, eu não quero que bata em ninguém, gente, contra a violência, estou tirando sarro, estou sendo irônica, né? Vão taxar as fortunas da galera rica em vez de botar exatamente um livro. Com certeza. É isso aí. Mas foi muito lindo, sabe? Eu tenho grandes amizades daquela época, artistas de todo o mundo, mais o continente latino-americano, assim. E nesses movimentos eu tive a oportunidade de ir numa guerrilha, né? Isso eu tenho que falar em homenagem ao meu querido amigo, professor da oficina, o Everton, que também teve em Chiapas. Eu tive numa delegação internacional de artistas e jornalistas do mundo inteiro, 85 pessoas, em apoio à luta dos índios chiapanecos e de toda... a luta armada dos índios, mas eu fui como pacifista. Não sou pelas armas, mas estou do lado das lutas e compreendo os momentos políticos específicos e respeito, e nessa que eu fui. E eu tive numa comunidade que não tinha água potável, mas 100 mulheres no barro vermelho, e elas, numa cerimônia que as mulheres com roupas, essas roupas bordadas mexicanas, de flores coloridas, elas são bordadas em comunidades que não tem um pé de flor, é barro puro, e elas conseguem aquelas lãs coloridas de outras comunidades e bordam flores nas roupas. 100 mulheres dançando uma noite inteira, entre elas, formando uma coisa linda, maravilhosa. E sabe por quê? Por el mañana de nuestros hijos, por los sueños, por el derecho de nuestros hijos terem educação e água. Nossa, não tem. Sabe, tem muita luta linda feita por mulheres na nossa América Latina. Sim. Que bom, né? Que bom. Que bom. Falando sobre essa questão das mulheres, eu ia perguntar como é que tu estava vendo esse teatro feito no Brasil, né, e na América Latina naquela época, e os papéis das mulheres, né? Se já nessa época tinha a junção entre estudos teatrais e fazeres teatrais, né, e estudos feministas e fazeres feministas, que a gente pode pensar nas novas teatralidades latino-americanas. Eu sempre penso em fazer um link com a questão feminista, assim, né,
que também diz muito sobre o contexto político, né, a relação dos artistas com os contextos políticos e sociais que eles estavam vivendo, assim. Tu acha que a gente conseguia localizar esse lugar das mulheres nesse evento? Se já alguém já falava em feminismo, em gênero? Não falavam em gênero nem em feminismo, mas na prática sim o exerciam. A conceituação é mais recente, né? Mas a prática sim, uma prática sim muito evidente. E tem um processo interessante. Eu falei que estou escrevendo esse livro, né? Fazendo de um panorama de diretores latino-americanos, e tem muitas mulheres diretoras, é riquíssimo esse material, mulheres diretoras que participaram da luta armada, tanto no Uruguai, Tupamaros, quanto na Argentina, quanto no Chile, com o MIR, quanto na Venezuela, quanto em vários países, inclusive em Cuba, né? É interessantíssimo, assim, sabe? Ligado também o feminismo com a luta armada. Bastante rico esse material. Legal. O exemplo que você deu das mulheres que ficaram a noite inteira dançando também, né? Super feminista, assim, as mulheres lutando. Super, super. Elas não têm ideia, mas elas estão na frente, né? Uma coisa louquíssima. Todo o processo de Chiapas tem os líderes, mas as maiores, as que seguram a garra mesmo da luta, são as mulheres. É uma coisa belíssima de ser vista. É que essa questão do feminismo a gente pode discutir também, né? Porque tem um texto da Glória Zaldúa que ela fala sobre isso, que o gênero seria uma categoria de ficção, né? Que ele vem para cá com a modernidade, né? Com a construção, o nascimento da modernidade, que seria a invasão dos portugueses e dos espanhóis aqui. E eles vêm com uma categoria de gênero, com uma ideia de gênero, né? De diferença entre homem e mulher, que é muito diferente da realidade daqui, por exemplo. Com certeza. Porque aqui antes as mulheres ocupavam lugares políticos, existiam as deusas, né? Com certeza, toda a mitologia. Por exemplo, a Amazônia, o conceito de uma tribo na Amazônia, por exemplo, é totalmente feminista. Quem criou o mundo? Não foi Deus. Imagina, foi o espírito da avó, que habita na maior árvore da floresta. A avó do mundo criou o mundo. E então ela criou, sabe, os animais, os seres. Primeiro ela criou a grande cobra, depois ela criou o leão, não sei o que lá. O leão não tinha aqui, né? Mas o leão é África, já são as lendas africanas. Mas, sabe, então a avó do mundo criou o tatu, sabe? O tatu porque ele tinha a casa nas costas. E aí vai, então, como tu disse, toda a mitologia já estava. E isso por toda a América também, né? As grandes... mas a questão também do feminino e do masculino, e questão do gênero, está sempre vinculada ao poder, né? Ao poder, e o poder, principalmente o poder imperialista e capitalista, ele é sempre masculino, é da violência, da força. Mas quando eu fiz a brincadeira, não basta ser mulher, porque também pode ser uma apropriação do poder que não interessa à coletividade, né? O importante é o poder apropriado para o bem comum, para a liberdade, né? Para a igualdade. Não adianta para o poder para subjugar. E vem o caso da Flor de Lis, ela é uma exceção, mas ela explica bem a regra, né? Ela pegou o que tem de pior do poder masculino político, do poder pelo poder, da sede, né? A lá Edir Macedo, né? E seguiu a cartilha. Então, nesse caso, ano de serviço. Era melhor não estar empoderada ela. A gente tem uma coisa que acontece muito que Paulo Freire já falava, né, que o sonho do oprimido é virar opressor. Então, às vezes, a gente acaba conseguindo adentrar alguns lugares e tendo as mesmas práticas, os mesmos discursos, né, de exclusão e de opressão. Eu só preciso fazer uma correção. Não é a Glória Zaldúa, é a Maria Lugones que fala sobre o gênero. Tá. Agora que eu lembrei. Não me ocorreu na hora também. Carmen, você tem uma vida aí dedicada, né, à direção teatral, ao teatro, né? Mas você também é dramaturga, né? A gente já conversou um pouco, poetisa, assim. Poderia falar um pouco mais sobre essa experiência de ser uma mulher escritora, né? Os desafios, os empecilhos. Se já teve algum momento de, também como você contou no caso das luzes ali, da direção, né? De alguém vir falar, essa tua escrita aí é uma escrita de mulherzinha, ou algo assim.
Não, sabes que mas sabes que assim, na dramaturgia é menos complicado do que hoje, né? Hoje sim. Mas no começo eu não ousava escrever, eu escrevia poesia, queria escrever teatro, não ousava dirigir um texto que eu tivesse escrito, isso eu tenho que reconhecer. Eu adaptava os outros autores, o que foi muito bom, porque aprendi pra caramba, mas por não me sentir que eu teria respaldo, que eu seria massacrada, porque além de que ele fazia um teatro, né, com uma assinatura própria, né, que não seguisse os cânones de uma cidade, né, em espaços alternativos, como a gente sempre apresentou e tudo, então era bem complicadinho mesmo, então no começo sim. E tu acha que a tua condição enquanto mulher acaba refletindo, reverberando na tua escrita, assim? Eu acho que a gente não é um ser fechado, né? A gente está sempre em processos contraditórios e vive numa sociedade. Se eu te dissesse que sim, seria mais fácil. Se eu te dissesse que não, não seria de todo verdadeiro. Em alguns momentos, sim, está muito evidente, outros não, porque nós mesmos, como todo ser humano, nós trazemos, né, N contradições da sociedade que a gente vive. E muitas vezes nós reproduzimos o próprio sistema, consciente ou inconscientemente, né? Mas, na maior parte das vezes, eu acredito que sim, eu pretendo e busco isso, principalmente nos meus poemas. Mas o lirismo, ele está, muitas vezes, é um hino de liberdade mesmo, né? Uhum. Então, eu procuro trazer muito as mulheres, como Frida Kahlo, ode, mas não deixo de fazer odes e lirismo a muitos personagens masculinos que nos compreenderam maravilhosamente, como ode a Federico Garcia Lorca, ou a Evo Morales, quando assumiu a presidência da República pela primeira vez, um índio na presidência. Então, eu não me penitencio em absoluto de fazer poemas para mulheres e para homens, né? Para as grandes mulheres, mas para os grandes homens que nos sentem, que nos leem, que leem nossa alma, nosso ânimo, nossos sonhos. Dentre eles, Neruda, Huidobro, Garcia Lorca, né? São poetas que merecem o nosso respeito. Não, com certeza, acho que sim. Eu acho que a luta do feminismo do gênero, né, dos estudos de gêneros, não é para que se tenha criar um apartheid entre as mulheres e os homens, né? Muito não, pelo contrário. Todo mundo viver bem, né? Sem violência, sem opressão. A gente tem uma pergunta aqui, Carmen. Tem vários comentários para você aqui, mas. Pois vou ler depois, vou responder individualmente, tá? Ivana Vanderlei, a Fatiminha, que eu amo de paixão, Vandeca, grande atriz, Vera Colasso, Gerlane, uma atriz queridíssima, Fatiminha, que eu amo, a Brígida, eu sou fã, vi N vezes o espetáculo dela, das mulheres guerreiras, lindíssimo. Depois eu vou ver com calma e respondo. Obrigada pelo carinho de estarem juntas. Ela fez uma pergunta para ti, ela perguntou assim, gostaria de saber se entre várias peças que você dirigiu, qual que mais marcou e por quê? Eu diria que por fases, talvez, assim, o primeiro texto que eu ganhei o Prêmio Nacional de Dramaturgia, Terra de Terrara, em que eu falo sobre a necessidade da reforma agrária nesse país, né? 64 aconteceu pela reforma agrária, e os problemas do Brasil continuam pela falta de uma grande reforma agrária para começar. Né? E o que acontece hoje, essas queimadas no norte do país, nada mais é do que a luta por precisar o agronegócio ter mais terras ainda, não basta os latifúndios que essa raça já tem, ainda querem mais, né? Então, talvez por isso Terra de Terrara me marca, mas eu tenho um carinho muito especial pelas Luzes de Galileu Galilei, que tinha um coral maravilhoso dirigido pela Miriam Moritz, viu? Grande maestrina, com músicas medievais maravilhosas, e era um espetáculo que acontecia na rua, com uma companhia de teatro Bambolina Andatina, dentro da igrejinha, por vários espaços. Eu tenho um carinho muito especial por esse espetáculo. E o último também, que a gente ia estrear em maio, né, na terceira temporada do Einstein, porque o nosso Einstein é bem humanista, bem safadinho também, mulherengo ele era, mas eu também não deixo barato não na peça. Ele paga o preço da mulherice absoluta dele.
Mas é isso, são esses espetáculos. Também dos alunos da oficina, eu tive essa última turma que eu leciono, que eu tenho uma paixão especial, eu falo que é uma das melhores turmas. Como foi a da Vanderleia Will, né, Vandeca, que foi uma turma excepcional na oficina. Essa turma nós fizemos um Nelson Rodrigues e um Brecht, muito lindo no ano passado. E esse ano, sede de teatro, sede de teatro, sede de teatro! Sim. Não aguento mais esse mundo aqui, essa coisa, essa mediação, assim, né? Muito bom. Pô, a gente chegou já a 1h04 de live. Gente, eu não queria falar mais que meia hora. Que isso. Desculpem, gente, desculpem. Eu estou indo para a nossa penúltima pergunta. Se alguém mais tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer agora. Que a gente viu que você teve papel fundamental, né, na criação do departamento artístico, cultural, da DAC, da UFSC, né, e nos cursos de formação de atrizes e atores na cidade de Floripa. Uhum. Hoje em dia a gente tem uma universidade que tem uma pró-reitoria de extensão, né, uma secretaria de cultura e artes, a SECART, e que de graduação em artes cênicas, pega festivais, né, como o FITA e o Pimenta também. Como é que tu tem o papel da UFSC hoje, nesse cenário, né, no que tange a formação teatral, né, da formação de teatro, né, de atrizes e atores, e também de festivais, né, espetáculos em diálogo com a comunidade, que eu acho que é muito importante, porque a gente é uma federal, né, tanto a UFSC como a UDESC, que são universidades, uma é federal, do governo federal, outra do estado, né, e como é que a gente pode pensar esse diálogo entre a comunidade e a universidade, né, e o artista dentro desse lugar de curso de formação universitária, né, que é diferente de oficinas que você faz, né, de outras coisas. Suzana, vamos por partes. Eu acho que a Universidade Federal Especial tem sido vilipendiada na sua ética, na sua moral, na sua dignidade, desde que foi morto nosso ex-reitor, meu particular amigo, Luiz Carlos Cancellier de Oliva. É triste, nós somos humilhados enquanto uma instituição, nós somos massacrados, nós somos, passamos por mau caráteres, por termos preocupação com o público, com o bem-estar, com a ciência, né, com a pesquisa. E hoje eu não vejo no Brasil outra perspectiva se não tentarmos cada vez mais estreitarmos os laços do IFSC, Universidade Federal e UDESC. Acho que os próprios cursos de artes cênicas têm que ter atividades em conjuntos, festivais unindo os 3, temporadas unindo produção do IFSC, da UDESC, da Universidade Federal, festivais, sabe? Acho que para o ano de 2021 nós deveríamos sentar numa mesa, abrir uma rodada, o que nós podemos fazer juntos, nos fortalecermos, porque nós estamos todos enfraquecidos nesse atual governo no Brasil de hoje, lamentavelmente. É verdade. E eu sou formada ali pela UFSC, eu não sei se você sabe, Carmen. Eu sou formada... Ah, que legal! Eu me formei ali em antropologia. E antropologia, que bacana, que lindo, amo. Olha, tem uma irmã que foi antropóloga, né? Que legal. Irmã Tereza, arqueóloga, foi diretora do museu da universidade. Com ela eu aprendi a ser feminista, com a minha irmã Tereza, arqueóloga. Nossa, ela foi a primeira feminista que eu conheci na minha família, né? Nossa. E eu tenho um carinho super grande pela UFSC, eu acho que ela é uma baita de uma universidade, um orgulho, assim, e tomara que a gente consiga, né, fazer esses diálogos mesmo. Vamos fazer. Essa live é um bom pretexto para a gente pôr em prática isso, né? Vamos pensar em atividades conjuntas para fortalecer UFSC, UDESC e IFSC também, que está agora com um problema de nomeação de reitor, de pessoas que assumem o cargo sem serem eleitas, essas barbaridades que nós não podemos conviver com isso num Estado democrático. Nós temos que lutar e unirmos forças, temos que acreditar que é possível, não aceitar o que nos impõe, não é assim. Claro, com certeza. Eu fico pensando que, tipo,
Poxa, a gente vai pegar a história aí da construção do curso ali na UDESC, na UFSC, tipo, é o pessoal indo e botando a cara a tapa e fazendo as coisas com desejo, né, com paixão, né, de querer que as coisas aconteçam, assim. Acho que a gente tem que ter esse tesão pela mudança, assim, né, por acreditar que as coisas podem mudar e melhorar, né. Ney Perim, um beijo. Eu ia ali, o ator Ney Perim, mandei um beijo para ele. A Brígida perguntou mais uma coisa, Carmen. Ela perguntou: Carmen, você tem os seus textos publicados? Eu tenho publicado alguns no Recanto das Letras, as adaptações. Eu tenho o livro Luz em Einstein, e estou trabalhando, viu, Brígida, exatamente para... Eu quero fazer uma edição para colocar os textos para todos os alunos, tem alguns textos inéditos, e eu quero pôr isso à disposição das pessoas. Vamos ver, eu tenho que falar, então, com a nossa secretária de Cultura da UFSC, a Dude, viu, Dude? Vou te mandar depois esse link para tu veres esse apelo, para nós editarmos toda essa obra dramatúrgica, para pôr aí à disposição dos alunos e tudo mais, né? Legal. Então, finalizando essa minha penúltima pergunta, que era que a gente tem atualmente ali na UFSC, depois de muita luta também das mulheres que fazem parte dos estudos feministas e estudos de gêneros, a construção do espaço cultural Gênero e Diversidades, que também é um espaço que fica ali do lado da UFSC, também é um espaço que eu tenho muito carinho também, e que também é um espaço que procura trazer apresentações, oficinas e ter esse diálogo com a comunidade, né? Como é que tu veria esse movimento de intersecção, Carmen, entre os fazeres teatrais e estudos teatrais e os movimentos feministas hoje, né? No caso, hoje, porque a gente tem a UFSC, que tem o IEG, né, que é o Instituto de Estudos de Gênero, tem vários núcleos de gênero, a Bargo fazendo gênero, tem o Mundo de Mulheres, tem várias coisas assim, lá na UDESC, né, a Profa Brígida, que foi uma das primeiras pessoas que trouxe, né, essa discussão para cá, e é isso. Se tu acha que os teus fazeres e a tua história de alguma forma se encontram com essas pautas e com essas estratégias. Eu acho que sim, né? Porque você é uma mulher que botou a cara a tapa, assim, né? Já foi para a linha de frente. Assim. Eu acho que na medida em que a gente garante um espaço para a expressão, liberdade de apresentações, que é uma luta que ninguém faz ideia, o que é ainda manter aquele teatrinho como teatrinho dentro de uma instituição, sabe, não ter se transformado em sala de aula, não ter sido apropriado para formaturas e outras coisas afins, ser mantido exclusivamente para arte, é uma luta grande, mas, e ao mesmo tempo, fica à disposição para todas essas, eu acho que essa é uma das intersecções possíveis, como o uso do espaço para veicular essa produção. Acho também, nós devemos ser bastante sinceros, que nós temos muitos limites humanos. Você conseguir produzir um espetáculo sem dinheiro, de grande porte, já te toma totalmente o tempo e o espaço, e assim como as pessoas que participam dos grupos de Fazendo Gênero, os professores que estão dando aula no curso de artes cênicas, quando dirigem o trabalho dos alunos, já nos sobra muito pouco tempo para trocarmos, seria maravilhoso isso. E eu percebo isso como a falta de tempo, por exemplo, agora eu tenho me dedicado a apreciar as nossas artistas plásticos. Estou na quarentena, o tempo que me sobra do home office, aproveitando para descobrir quantas mulheres e homens, artistas plásticos maravilhosos, que eu mais ou menos sabia e não me permitia. Tenho publicado eles nas redes sociais, encantada, deslumbrada com a arte deles, assim, tudo porque a falta do tempo, né? Mas eu acho que se nós pensarmos uma pauta possível, passível, isso pode ser aprimorado, sim, né? Como encontros ou festivais, veiculação ou cursos comuns ou oficinas, acho que muita coisa a gente pode aprofundar. Mas, assim, unindo várias frentes, né? Sim, acho que sim, pô, com certeza. Eu não vejo a hora que a gente possa se unir logo e estar fazendo oficinas e folias, né? Por aí, que vai ser ótimo. Ao dispor, me coloco inteiramente ao dispor. Sim. Carmen, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, foi muito, muito bom, aprendi várias coisas, é muito bom a gente pensar, né,
conhecer essa história do teatro aqui na ilha e tá pensando também sobre essa cultura feita aqui, né, essa arte feita aqui, pensando nos artistas daqui, né, os escritores daqui. Fico muito feliz e eu agradeço também a todo mundo que nos assistiu. Lembrando que a Casa Vermelha está com uma arrecadação online, porque a gente está com o espaço fechado, então quem quiser contribuir com a casa, fazer qualquer doação pode fazer. O link está na descrição do vídeo. Curtam o canal da casa, compartilhem. E a terça-feira que vem a gente vai estar conversando com a Margarida, e vai ser às 8 horas também, fica o convite para todo mundo assistir. E, Carmen, daí eu deixo as últimas palavras para você, se você quiser falar alguma coisa sobre, se tem algum plano para esse momento da pandemia, ou tu quer... Tenho, de imediato vou entrar no link da Casa Vermelha e fazer uma pequena contribuição, pequena porque essas alturas a gente está dividido entre vários colegas artistas que passam dificuldade, e queria fazer um convite para as pessoas. Eu tenho 3 blogs sobre Hamlet no Kabuki, um blog sobre As Luzes de Galileu e 2 de poesia, Carmen Fossari em Tatuagem e outro Armazém da Palavra. Mas tem também um canal no YouTube em que veiculo muitos dos nossos trabalhos teatrais, se alguém se interessar também, é Carmen Fossari. Mas queria agradecer a todas as pessoas queridas que estão junto com a gente, a Suzana, a Brígida. Achei linda a pesquisa da Suzana, uma dedicação. Já um abraço para a Vera, para o Ney, para todas as pessoas que estão juntas. Agradecer a paciência de vocês, aos atores e atrizes que eu tive o prazer, e tenho o prazer de conviver e poder dirigir e criar tantos sonhos nesse navio louco que é o teatro. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada, vida, por ter me apresentado o teatro. Que bonito. Nós que agradecemos a sua presença aqui, Carmen, e a sua história aí. Beijo grande, gente, uma ótima noite e muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada.